E aí, pessoal, professor, aqui também de cá entre nós essa papelada nunca acaba, né? Mas olha, tem uma nova resolução da SEDUC, a número 104 de 2024, que a gente precisa estar por dentro. Ela mexe com as notas frequência dos alunos e entra em vigor já no ano letivo de 2025. A gente juntou a resolução, vídeos, análise, tudo para destrinchar isso juntos. Pois é, essa resolução revoga as anteriores, como a E772 de 2019 e a SEDUC 31 de 2024. Então a gente precisa entender direitinho o que muda na prática, né? E a mudança mais impactante, na minha opinião, é a obrigatoriedade da média ponderada. Antes a gente tinha mais flexibilidade, podia usar a média aritmética ou outros métodos. Mas agora é ponderada para todo mundo. O que você acha disso? É uma mudança que tem seus prós e contras, né? Por um lado, a ponderada teoricamente permite uma avaliação mais justa considerando o peso de cada atividade. Mas por outro, exige mais planejamento e organização do professor. Já pensou ter que definir os pesos de cada atividade logo no início do bimestre? É verdade. E a gente vai ter que cadastrar tudo isso numa plataforma digital que vai ser o sistema central para nossas frequências, tudo. A SEDUC está investindo pesado na tecnologia. Será que realmente vai facilitar a nossa vida? A ideia é essa, né? Essa tem que a Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidências e Matrícula vai gerenciar essa plataforma. Mas a gente sabe que a realidade das escolas é diversa, né? E fica a dúvida. Será que todas as escolas, principalmente as com menos recursos, vão ter acesso e suporte técnico adequado para usar essa plataforma? Uma dúvida importante. E tem outra coisa que me chamou a atenção, a resolução limita o número de atividades avaliativas que a gente pode cadastrar por bimestre. Só 10. Será que isso não limita demais nossa autonomia para avaliar os alunos? Olha, pelo que eu entendi, as atividades que a Secretaria da Educação lançar automaticamente como a prova paulista não entram nesse limite de 10. Mas ainda assim é um número relativamente baixo, né? Será que vai ser suficiente para a gente ter uma visão completa do aprendizado dos alunos? Outro ponto interessante é que a gente vai poder mexer nos pesos das atividades que a SEDUC lança. Se a gente achar que a prova paulista, por exemplo, deveria ter um peso maior ou menor da média final, a gente pode ajustar. O que você acha disso? Dá mais autonomia para a gente, né? Dá sim, mas também aumenta a nossa responsabilidade. A gente precisa ter muito critério na hora de definir esses pesos, para garantir uma avaliação justa e coerente. E como fica a avaliação nos componentes que não usam notas numéricas? A resolução fala em engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. Mas como a gente define isso na prática, me parece um pouco subjetivo, né? Como garantir que todos os professores estejam avaliando o engajamento da mesma forma? Essa é uma questão que precisa ser debatida com cuidado, né? A falta de critérios claros pode gerar injustiças. Imagina a situação, um professor considera que o aluno teve engajamento total e outro professor na mesma disciplina considera que o engajamento foi só parcial. Complicado, né? E no final das contas, a nota ou o engajamento não são absolutos, né? A resolução ainda dá um papel importante para o conselho de classe. Exato. O conselho continua tendo a responsabilidade de analisar o desempenho do aluno como um todo, considerando não só as notas, mas também o seu desenvolvimento e as suas dificuldades. Ou seja, a decisão final sobre aprovação ou reprovação ainda passa pelo conselho. E essa mudança toda, com plataforma digital média, ponderado, engajamento, você acha que isso realmente vai trazer benefícios para a gente, professor? Ou só vai aumentar a nossa carga de trabalho? Olha, a modernização das escolas é importante, sem dúvida. Uma plataforma digital bem estruturada pode facilitar a comunicação com os pais ou acompanhamento do desempenho dos alunos. Mas é preciso que essa plataforma seja realmente intuitiva e fácil de usar, né? Senão vai acabar se tornando mais um problema do que uma solução. E a gente sabe que tempo é um artigo de luxo para professor, né? Entre preparar aulas, corrigir trabalhos, atender alunos, a SEDUC precisa garantir que essa plataforma vai nos ajudar a otimizar o nosso tempo e não o contrário. Concordo. E a questão da formação também é fundamental. Todos os professores precisam receber treinamento adequado para usar essa plataforma e entender as novas diretrizes de avaliação. E a resolução, apesar de trazer muitas novidades, também deixa algumas lacunas. Por exemplo, ela não detalha muito a questão dos instrumentos avaliativos. A gente sabe que precisa usar mais de um instrumento, mas quais provas, trabalhos em grupo, apresentações? Quais são os mais adequados para cada disciplina e para cada turma? Realmente faltou um pouco de clareza nesse ponto. E essa falta de especificação pode gerar diferentes interpretações e práticas nas escolas, né? A gente precisa de um norte de orientações mais claras da SEDUC para saber como aplicar a resolução na prática. Bom, a gente já levantou uma série de questões e dúvidas sobre essa nova resolução. No próximo bloco, vamos tentar trazer algumas respostas e dicas práticas para você, professor, se preparar para essa nova realidade. Fica com a gente. E brincamos com nossa análise da resolução 104. Professor, a gente sabe que mudança sempre traz um frio na barriga, mas vamos juntos tentar entender como lidar com essa nova realidade. Vamos começar falando da plataforma digital. Afinal, ela vai ser o nosso dia a dia a partir de 2025, né? A gente vai ter que inserir notas, frequência.
Tudo por lá? E essa Seduc promete que ela vai ser super intuitiva e fácil de usar mesmo para aqueles professores que não são tão familiarizados com tecnologia. Mas a gente sabe que na prática, né, nem sempre é bem assim, né? Às vezes o que parece simples para uns pode ser um bicho de 7 cabeças para outros. Exato. E a gente precisa lembrar que a realidade das escolas é muito diversa. Tem escola que tem laboratório de informática de ponta com internet rápida e tem escola que mal tem computador funcionando. Será que a Seduc vai oferecer suporte técnico adequado para todas as escolas? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer com certeza. Afinal, não adianta ter uma plataforma digital super moderna se os professores não tiverem condições de usá-la, né? É verdade. A gente sabe que o tempo do professor é super corrido, né? Entre preparar aula, corrigir prova, atender aluno. A gente precisa ter certeza de que essa plataforma vai realmente facilitar a nossa vida e não gerar mais trabalho. Concordo. E por falar em trabalho, a resolução também traz mudanças na forma como a gente vai avaliar os alunos. A média ponderada, por exemplo, exige mais planejamento e organização da nossa parte. Verdade. A gente vai ter que definir os pesos de cada atividade avaliativa logo no início do bimestre. Isso pode ser um desafio e tanto nosso que é. Afinal, a gente está ter critério para definir esses pesos. Garantir que a avaliação seja justa e coerente com os objetivos de aprendizagem. E a gente não pode esquecer da questão dos instrumentos avaliativos, né? A resolução não especifica quais instrumentos a gente deve usar, o que pode gerar dúvidas e diferentes interpretações. Será que vale prova escrita, trabalho em grupo, apresentação, seminário? Olha, acho que a gente precisa usar a criatividade e o bom senso, né? Escolher os instrumentos que sejam mais adequados para cada disciplina, para cada turma, para cada objetivo de aprendizagem. Exato. A gente precisa ter em mente que a avaliação não é um fim em si mesma, mas um meio para acompanhar o desenvolvimento dos alunos e ajudá-los a aprender. E por falar em acompanhar o desenvolvimento, a gente não pode esquecer daqueles componentes curriculares que não usam notas. A resolução fala em engajamento total, engajamento satisfatório, engajamento parcial. Mas como a gente define isso na prática? Pois é, essa é uma questão que me deixou com a pulga atrás da orelha. O que é engajamento total? Como a gente mede isso? Que critérios a gente usa? A resolução não deixa isso claro. E essa falta de clareza pode gerar muita insegurança na hora de avaliar. Já imagina a situação. Um professor considera que o aluno teve engajamento total e outro professor na mesma disciplina considera que o engajamento foi parcial. Como a gente garante que a avaliação seja justa e imparcial nesse caso? É complicado, né? A gente precisa de mais orientações da Seduc, de mais exemplos, de mais critérios claros e objetivos para avaliar o engajamento, senão corremos o risco de ter uma avaliação subjetiva e desigual. E no final das contas, a nota ou o engajamento não são absolutos, né? O conselho de classe continua tendo um papel importante na avaliação final dos alunos. Sim, o conselho tem a responsabilidade de analisar o desempenho do aluno como um todo, considerando não apenas as notas, mas também o seu desenvolvimento, a sua participação em sala de aula, o seu esforço. Ou seja, o conselho pode decidir pela aprovação de um aluno mesmo que a média dele não chegue a 5, ou mesmo que o engajamento dele não tenha sido considerado total. Exatamente. A decisão final é do conselho e isso é importante para garantir que a gente tenha uma avaliação mais humana que leve em conta as particularidades de cada aluno. Mas é claro que essa decisão precisa ser tomada com base em critérios claros e objetivos para evitar injustiças. E no próximo bloco a gente continua essa conversa trazendo algumas dicas e estratégias para você, professor, se preparar para essa nova resolução. Fica com a gente. E estamos de volta com a parte final do nosso Deep Dive. Ufa, quanta coisa, hein? A gente mergulhou de cabeça nessa resolução 104, né? E olha, dá para ver que ela mexe com tudo nas escolas estaduais a partir de 2025. Média ponderada, plataforma digital, engajamento, é muita coisa para assimilar de uma vez só. Mas a gente não está sozinho nessa. Né? É verdade, é muita mudança, mas a gente vai se adaptando, né? E o importante é a gente se manter informado, se preparar para essa nova realidade, né? E a Seduc tem as IC gestoras estão aí para dar suporte pra gente, né? É só a gente procurar os canais certos, né? Exatamente. É isso aí, a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem à disposição, né? Tutoriais online, materiais explicativos de dúvidas, formações específicas. Só correr atrás. E conversar com os colegas, né, trocar figurinhas, né, afinal de contas quem tá na sala de aula todo dia é a gente, né. Ninguém melhor do que a gente para saber o que funciona e o que não funciona, né. Com certeza, essa troca de experiências é fundamental, né, a gente aprende muito um com o outro, né. E por falar em aprender, a gente não pode esquecer dos pais, né, eles também precisam estar por dentro dessa nova resolução, né, afinal a educação é uma parceria, né. É verdade. Os pais são nossos parceiros, né. E a plataforma digital pode ser uma ferramenta muito útil pra gente se comunicar com eles, né. Manter eles informados sobre o desempenho dos filhos, né? Compartilhar os resultados das avaliações, né? Enviar mensagens, agendar reuniões. Olha que legal, hein? A plataforma digital pode ser entre a escola e a família, né? Facilitando a comunicação, né? Quebrando barreiras, né? E por falar em quebrar barreiras, a gente tem que pensar na interdisciplinaridade, né? Verdade, né? A gente não pode ficar preso só no conteúdo da nossa disciplina, né? A gente tem que mostrar para os alunos que o conhecimento é um todo, né? Que as disciplinas se conectam.
né? E a avaliação também tem que ser pensada dessa forma, né? De forma integrada, né? É isso aí. Não só o conteúdo, você tem as habilidades, né? A capacidade de comunicação, de trabalho em equipe, de resolver problemas, né? Preparar esses alunos para a vida, né? Para o mundo real. Né? Exato, afinal de contas é isso que importa, né? A gente quer formar cidadãos completos, né? Que saibam pensar criticamente, que sejam criativos, que saibam se comunicar, que saibam trabalhar em equipe, né? Muito bem. Acho que a gente cobriu bem essa resolução 104, hein? Mas antes da gente encerrar, vamos recapitular os pontos principais para todo mundo sair daqui com tudo na ponta da língua. Boa. Acho que é importante a gente relembrar, né? Para ficar tudo bem claro, né? Primeiro ponto, média ponderada para valer. A partir de 2025, todas as avaliações vão ter pesos diferentes e o professor define esses pesos no início de cada bimestre. Isso aí. Segundo ponto, plataforma digital no comando. Notas, frequência, tudo online, tudo organizado, tudo transparente. Mas a SEDUC precisa garantir que todas as escolas tenham acesso à plataforma e suporte técnico para usar essa plataforma, né? Terceiro ponto, conselho de classe com poder. A decisão final sobre a aprovação ou reprovação dos alunos é do conselho, que precisa analisar o desempenho do aluno como um todo, considerando não só as notas, mas também outros aspectos importantes, né? Quarto ponto, comunicação é a palavra-chave. A gente precisa conversar com os alunos, com os pais, com a equipe gestora, com todo mundo. Transparência e diálogo são essenciais para que essa mudança dê certo, né? E quinto ponto, a gente precisa se preparar, buscar informação, trocar experiências com os colegas, participar de formações. Essa resolução traz muitos desafios, mas também muitas oportunidades de aprendizado. É isso aí, professor. A gente sabe se reinventar, a gente sabe se adaptar. A gente sempre tira uma lição de tudo isso, né? A gente aprende a fazer melhor, a ser mais eficiente, a contribuir ainda mais para a educação dos nossos alunos. E é com essa mensagem positiva que a gente encerra o nosso Deep Dive sobre a resolução 104. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que se sintam mais preparados para encarar essa nova fase na educação. A gente está junto nessa. Valeu, pessoal. Até a próxima.